Olá amigos, estamos aqui com o programa Um Lugar no Vale pela TV Informativo, nessa semana conhecendo mais uma localidade aqui do Vale do Taquari. Dessa vez, venha conosco conhecer um pouco então do distrito de Bela Vista do Fão, aqui no município de Marques de Souza. Há registros que já por volta de 1856, madeireiros portugueses haviam residido na localidade conhecida hoje como a Terra da Bergamota. Em 1895, o local foi escolhido para montar um acampamento de uma equipe de engenheiros e construtores que pretendiam construir uma estrada de ferro ligando Lajeado à Soledade. O projeto não saiu do papel, mas as marcas estão até hoje na localidade, com as quadras e ruas bem definidas. Em seguida, imigrantes italianos oriundos da Serra Gaúcha chegavam ao local, dando início a uma história jamais que centenária. Ao avistarem o lugarejo, ladeado pelo Rio Fão, exclamaram: "Ma que bela vista!". Nascia então o povoado de Bela Vista. Em 2 de dezembro de 1906, era criado o 3º distrito de Lajeado. Em 1912, o nome mudou para Fão. Já em 1938, mudou para Vila Fão e em 1º de outubro de 2006, retornou, através de plebiscito, à Bela Vista do Fão. Marcos históricos fazem parte da localidade. O tiro de guerra, também os freis franciscanos, vindos da Holanda, que estabeleceram-se em Bela Vista do Fão, pela primeira vez no estado, em 1926. Frei Albano Bom, pároco local, fala sobre o assunto. Frei Albano, em 8 de agosto de 1926, era instalada aqui em Bela Vista do Fão a primeira paróquia dos franciscanos no Rio Grande do Sul. E o senhor, como franciscano, o que o senhor pode nos falar sobre isso? Em primeiro lugar, a minha saudação para todos que vão ter contato com essa matéria. Quero saudá-los com votos franciscanos de paz e bem. E os freis no Brasil, embora que a gente lê na história do descobrimento, né, que Pedro Álvares Cabral veio para o Brasil e trouxe Frei Henrique de Coimbra junto. Então, o primeiro padre do Brasil foi o Frei Henrique de Coimbra, que veio para cá, disse que rezou a missa para os portugueses e para os índios. Mas na época de 1800, os franciscanos, quando vieram para o Brasil instalar a província, eles se instalaram em primeiro lugar no centro do país, ao redor de Minas Gerais, naquela região. E lá estava muito pequeno o número de padres, vocações sacerdotais. E então eles foram atrás de vocações dos imigrantes europeus. E aí eles tiveram que olhar para o Rio Grande do Sul, que foi o estado que, nos anos de 1800 e 1900, acolheram muitos europeus aqui, entre alemães, italianos, poloneses e outros vários países de origem. E ao chegarem aqui no Rio Grande do Sul, é claro que tem que se apresentar para uma autoridade. Se apresentaram para o bispo Dom João Becker na época. E então ele, para não mandar os franciscanos de volta, tem uma paroqueta, um lugarzinho bem lá no interior. E aí mandou eles aqui para Bela Vista do Fão. E os freis, os padres, melhor dizendo, que aqui atendiam, que eram os padres diocesanos, como se diz, né? Eles sentiram alegria em não precisar atender a partir de Estrela e a partir de Lajeado toda esta região alta, sentiram muita alegria e entregaram então a paróquia para os freis franciscanos que vieram para cá, assumindo aquilo que hoje é a paróquia de Pouso Novo, o que hoje é a paróquia de Bela Vista do Fão, o que é a paróquia de Progresso, o que é a paróquia de Boqueirão do Leão. Toda esta área era atendida por um pequeno grupo de freis que, montado no seu cavalinho, no seu burro, atendiam toda esta região. E a história desta paróquia, ela evoluiu junto com aquilo que o povo tem de evolução, né, no sentido de mobilidade, de desenvolvimento e crescimento, seja no sentido de organização, na construção dos próprios prédios, das igrejas, na organização das pastorais, onde se atuou muito com o projeto de missões populares, que eram sempre realizadas com bastante intensidade. E a história dos freis, de lá até hoje, que são agora os 90 anos, né, de presença, e atualmente nós voltamos não para trás. Hoje nós voltamos um pouquinho mais para a origem da vocação franciscana, que é essencialmente a vida em comunidade. Então hoje as paróquias de Pouso Novo, a paróquia aqui de Bela Vista do Fão e de Progresso são atendidas por um grupo de freis.
Já teve época em que aqui em Bela Vista do Fundo moravam 2 freis, em Progresso moravam 2 freis, em Poço Novo moravam 2 freis. Agora nós somos 3 freis morando em Progresso e a partir de Progresso, um centro um pouquinho maior que as outras 2 sedes de paróquia, e porque tem também hospital, onde se exige muitas vezes a presença do padre. Então nós moramos juntos em Progresso e a partir de lá nós fazemos o atendimento para as comunidades dessas 3 paróquias. Nós denominamos isto Fraternidade Evangelizadora. Isto nós começamos em 2010. Frei Albano, o senhor como franciscano, qual é que é a sua missão nos tempos atuais? Olha, eu diria assim que a missão é em primeiro lugar, ser aquilo que Santa Clara, a amiga de São Francisco, dizia: nunca perder de vista o ponto de partida. Isto é, nunca esquecer o começo. Porque a coisa começou por causa de um impulso, por causa de uma energia, por causa de uma graça. Então a nossa vocação hoje na igreja é estar presente nos lugares tradicionais, nas nossas paróquias, estar presente nas comunidades. Hoje é indispensável, como se está também tendo presença boa junto às escolas, e também muita presença nos chamados hoje veículos de comunicação das mais diferentes formas, seja rádio, seja televisão, seja nessa coisa hoje tão informal dos meios de comunicação que todo mundo tem acesso, né, desde criança, né? É importante estar presente, porém não perder de vista o ponto de partida. Nós nunca podemos perder o contato com o povo. Nós devemos ser presença junto ao nosso povo. Isto é fundamental para que se constitua a comunidade. Comunidade virtual não é uma comunidade existencial, no sentido de tu poder apalpar as coisas. Porque eu fico apalpando um telefone, eu não estou dando um abraço, eu não sinto calor, não sinto nem a raiva ou a vontade do cara me dar um tapa, não sinto isso, porque a coisa é preciso ser uma experiência, uma coisa existencial, e isto nós freis queremos em primeiro lugar cultivar entre nós e depois também com o povo que nós atendemos. Hoje a economia local se baseia na produção de tijolos e no setor primário, com a produção de fumo, milho, suínos e aves, representando cerca de 20% da produção do município. Vendelino Rabaioli administra uma olaria em Bela Vista do Fão. Seu Vendelino, a história aqui da olaria já é mais de 40 anos, né? Se começou a automatizar 40 anos agora, mas antes disso trabalhou diversos anos junto com, sempre da família, era o meu sogro que tocava uma olaria, tudo a braço. E a gente pegou essa olaria e aí foi incrementando até hoje. Deve fazer mais de 50 anos que existe olaria aqui, sempre com uma boa qualidade de tijolo, considerado o melhor da região. Pois é, por que o tijolo aqui de Bela Vista do Fão é considerado o melhor da região? Isso é a terra mesmo, não é muito outro segredo. É terra bem preparada e aí o maquinário e tal. Dá o tijolo bom. Não tem que fazer muita mistura não, é pegar e fazer. E como é que é hoje a produção, hoje, enfim, o mercado de vocês não é só na região, né? É um mercado que atinge todo o estado. Não se diz assim todo o estado, mas diversos municípios a gente vende. Porto Alegre, Estrela, Arroio do Meio, Lajeado, Venâncio, todas essas cidades mais próximas aí a gente vende tijolo. Tradicionais eventos e o espírito comunitário são destacados pela moradora de Lajeado, Lisandra Bruneto, que é natural da localidade. Lisandra, Bela Vista do Fão se destaca, né, por grandes eventos aqui na região. O que tu pode contar para nós aqui então, destacar dos eventos que atraem tanta gente aqui a Bela Vista do Fão? Bom, eu acho que primeiro é a união das pessoas da comunidade, né? Porque todo mundo tenta se envolver sempre que acontece algum evento. Nós temos vários eventos, tipo a festa da Bergamota, a Via Sacra, nós temos as festas dos nossos santos aqui da comunidade também, e também nós temos toda a participação das pessoas, né? Juntamente com as organizações que tem Clube de Mães,
a nossa igreja, a escola, por exemplo, para fazer o Filó também, que é um dos grandes eventos, toda a comunidade acaba se unindo e participando, né? E eu acho que nada acontece se não tem o envolvimento das pessoas, né? No momento que as pessoas não participam, não se unem, não acontece, e isso não é só numa comunidade pequena como Bela Vista do Fão. Isso é em todo o nosso país, né? As cidades, tanto se precisa que as pessoas se unam para desenvolver, para melhorar a vida das pessoas onde quer que estejam, né? Lisandra, algo que chama muita atenção aqui nesses eventos que tu citastes é a gastronomia, né? O que a gente pode destacar, assim, até para deixar o pessoal com água na boca, né? Para participar do Filó do ano que vem. O que a gente tem no Filó aqui que chama tanta atenção das pessoas que vêm para cá, então, curtir a gastronomia de Fão? Eu acho que não só a comida, porque aqui é uma região italiana e se faz muitas coisas boas, né? É polenta, é salame, é queijo, é os nossos doces e salgados que o pessoal vem e adora, né? Gosta porque, além de ser feito por pessoas, que são as mães geralmente, tem o carinho e o amor que elas dedicam a esse filó e essa comida. E também, eu acho que a simpatia, a forma que as pessoas recebem os outros que vêm de longe ou de perto, é esse entrosamento, essa afetividade que se demonstra ao receber as pessoas, né? A palavra Fão aparece já em 1856 numa relação de povoadores da Serra de São Xavier, próxima a Júlio de Castilhos. Trata-se de Serafim de Oliveira Fão. Já em 1889, em Passo Fundo, um dos integrantes do Partido Republicano era Antônio Cipriano Fão. Faziam parte de famílias de madeireiros. Para historiadores, trata-se da incorporação ao sobrenome da localidade de onde as pessoas eram oriundas, um costume português. Fão é uma localidade do litoral de Portugal, a oeste da cidade de Barcelos. Já para o ex-reitor da Fevale, Francisco Assis Stirmer, natural de Barra do Dudulha, o nome Fão tem origem em 1875, quando algumas famílias alemãs migraram para o Brasil e se estabeleceram à beira do rio. Entre elas estavam os von Reichenbach, que deram origem ao nome Fão, pois o vocabulário von teve sua pronúncia alterada para Fon e mais tarde Fão, como ficou conhecido o lugar. Em 1910, quando os imigrantes italianos chegaram aqui, eles exclamaram: "Ma que bela vista!" E Bela Vista do Fão continua ainda hoje sendo um lindo lugar. Na próxima semana retornamos aqui na TV Informativo com mais um programa Um Lugar no Vale. Até lá!
TV Informativo. Aqui o Vale se vê.